Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que está vindo a primeira vez ou você que já faz parte aqui, é uma alegria ter você. Bendito seja Deus pela sua presença aqui com a gente, por toda essa caminhada que estamos fazendo. Hoje, então, a gente vai ter um processo meio diferente, porque hoje, na manhã do sábado, nós não temos só a Vigília Pascal, que vamos viver à noite. Mas a Vigília Pascal já é o processo dominical, vamos dizer assim. Então nós não temos textos para uma missa do sábado convencional, porque a Vigília Pascal, como eu disse, já é domingo. Então nós não temos textos do sábado. Porém, nós vamos meditar hoje, então, nessa manhã do sábado, uma homilia de um grande sábado santo, que é do 4º século da igreja, mais ou menos a datação, de um autor desconhecido, que fala sobre esse mistério que estamos vivendo, da igreja que se encontra no sepulcro, da igreja que está na espera do Senhor que vai ressuscitar. Então eu vou ler um pouco dessa homilia e vamos destacar algumas partes importantes para a gente falar nesse dia, já que a gente não tem liturgia desse grande sábado, A gente não tem uma celebração litúrgica, vamos dizer, para esse sábado santo. Então vamos lá. Começa assim. O que está acontecendo hoje? Então começa com uma pergunta, porque percebe-se que há algo diferente. Percebe-se que algo não é da mesma maneira. Assim como a gente está falando aqui. Não tem texto litúrgico para sábado, especificamente. Então, o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. O silêncio da espera. O silêncio daqueles que aguardam. O silêncio que é o mais difícil de fazer. Mas a igreja está vivendo esse silêncio. O silêncio da contrição, o silêncio da meditação, o silêncio da espera. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. É interessante quando ele diz o rei está dormindo, quem está dormindo, uma hora vai acordar. Então, e na Sagrada Escritura, o tempo todo a palavra dormir também é morrer. Então ele está morto, mas vai ressuscitar, vai voltar a viver. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ou seja, antes de Jesus, todo mundo que morria ia para a mansão dos mortos, para esse lugar onde Jesus, que a gente fala no credo, desceu à mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Todos os que morreram antes de Jesus iam para essa mansão dos mortos. Não havia ainda um destino, uma designação. O céu e o inferno, e consequentemente o purgatório, eles são inaugurados a partir de Jesus. Porque quando ele morre e vai à mansão dos mortos, ele vai lá buscar os justos e levar para Deus. E os que não viveram uma vida na justiça permanecem distantes de Deus, que é o inferno. Então, ele vai à mansão dos mortos, porque a salvação de Jesus é universal. A salvação não era só para aqueles que estavam ali ao redor dele, aos pés da cruz. Mas a salvação era, vamos dizer, retroativa. Então, por isso ele vai à mansão dos mortos, para buscar também aqueles que eram justos, que haviam morrido há anos. Então ele vai buscar os patriarcas, Abraão, Moisés, Davi, vai buscar todo esse povo que viveu, e aqueles desconhecidos que viveram uma vida na justiça. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Então, ou seja, aqueles que estavam adormecidos, entre aspas, no estado de dormência na mansão dos mortos, ele vai lá para despertar, para acordar e dizer para eles, vamos embora, que aqui não é o lugar de vocês. Então ele vai, antes de tudo, à procura de Adão. Por que Adão? Porque Adão foi o primeiro que pecou, Adão era o primeiro patriarca, Adão foi onde tudo começou, vamos dizer assim. Então ele vai, o novo Adão, que é Jesus, que faz tudo certo, que não se perdeu pelo pecado, vai ao encontro do primeiro Adão,
para salvar ele da condenação. Então, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Jesus ama, as ovelhas perdidas. Ele ama reencontrar, ir atrás e buscar ovelhas perdidas. Então você também, se você se perder em algum momento, Deus quer te encontrar. Fique atento, porque Ele está querendo te procurar. Ele está te procurando, na verdade. Ele está querendo te encontrar em algum momento. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos. Adão e Eva estavam cativos, condenados, presos, Uma pessoa que está cativa, ela não tem esperança, ela não tem mais nada. Agora libertos do sofrimento. Então Jesus vai lá para tirar eles dessa prisão, O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz. Então a nossa arma é a cruz. A arma que vence as batalhas é a cruz. Então quando você tiver que brigar, brigue na cruz. Quando você tiver que chorar, chore na cruz. Quando você estiver numa luta, lembre-se que a sua arma é a cruz. A cruz vitoriosa, a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito, cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. Essas são as duas aclamações possíveis para a resposta de o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós e com teu espírito. No Brasil, a gente usa ele está no meio de nós. Mas no latim e em todas as outras línguas, a tradução é e com seu espírito. O Senhor esteja convosco e com seu espírito. Então, para a gente aprender também, isso aqui é base também, esse texto também foi base para os textos litúrgicos, da missa. E tomando pela mão, disse: acorda tu que dormes. É interessante porque existe um ícone que retrata o resgate de Adão e Eva na mansão dos mortos. E esse ícone, ele mostra, que fala que Jesus toma pela mão. Mas ele não pega pela mão, ele toma Adão e Eva pelo pulso. Porque quando eu pego alguém pela mão, isso aqui, aqui, escorrega. Agora se eu pego pelo pulso, está preso e eu consigo levar. Então, ele foi lá resgatar eles e levá-los sem que houvesse possibilidade deles se soltarem ou se perderem pelo caminho. Porque ele declara: agora vocês são meus. Então nós também precisamos dessa pertença de Deus. Assumir que pertencemos a Deus porque Ele nos toma pela mão. Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu, o Senhor teu Deus, por tua causa me tornei teu filho. Ou seja, aquele que é Deus, que não precisava, que não tinha necessidade, se fez filho, se fez sofredor, se fez pecado para resgatar Adão. O mistério do amor de Deus, Que ele se fez pecado, se fez pecador, não teve pecado, mas se fez pecador. Se fez homem, humanidade ferida, para resgatar a humanidade. E por ti, aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos, ou seja, os que estavam abatidos e caídos. Olha só, o Senhor mudando toda sorte. Da treva faz luz, o preso está livre e o caído levanta. Então, o projeto de Deus é sempre mudar a nossa sorte. Ele não quer o mal para nós, Ele não quer o pior, mas Ele quer o melhor para cada um de nós. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, de novo ele vai dizendo, porque eu não te criei para permanecer na mansão dos mortos. Isso é muito forte, porque Ele não nos criou para permanecer no pecado, Ele não nos criou para permanecer na indigência, Ele não nos criou para permanecer na tristeza, Ele não nos criou para viver na frustração, mas Ele é o Senhor da vida, que quer vida para cada um de nós. Então receba vida nessa manhã, que a experiência do sepulcro e do silêncio te devolva a vida. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos, eu sou a vida dos tristes, eu sou a vida dos enfraquecidos, eu sou a vida dos desesperançados. Ele é a nossa vida. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado, à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só, indivisível pessoa. Olha que bonito. Nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Devíamos viver uma vida à imagem e semelhança dele. Não vivemos. Então o que ele fez? Ele se fez homem e também se fez carne da nossa carne, para ser um conosco. E aí aqui não tem como a gente não lembrar da Eucaristia, porque é na Eucaristia que somos um com o Senhor. Na Eucaristia que somos uma só pessoa com Ele, porque Ele habita em nós, Ele faz parte da nossa vida, Ele adentra no nosso corpo e se torna carne da nossa carne, e nós nos tornamos carne da carne de Jesus. Então, precisamos ser um com Ele. Muito mais agora, Ele eleva o nível.
Além de sermos imagem e semelhança, nós devemos ser um com Ele. Devemos ter unidade com Deus, devemos estar misturados com Ele, para não nos deixarmos misturar com o pecado. Por ti, eu, teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, Senhor, tomei tua condição de escravo, ou seja, de condenado, pela humanidade que foi ferida pelo pecado. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Então olha a dinâmica que a gente falava ontem, na homilia da sexta-feira, a dinâmica do recomeço do jardim. Jesus recomeça no jardim. Adão foi expulso do paraíso, que era um jardim. Jesus é condenado, preso em um jardim, e é depois de morto, sepultado em um jardim. Recomeçando toda a história. Vê em meu rosto os escárnios que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Então ele está dizendo o quê? Que na face dele, roxa, esbofeteada, que nas costas dele, lembra que ontem dizia, não tinha aspecto humano. Ele perdeu o aspecto humano para restaurar a nossa humanidade. Olha as contrariedades de Jesus. Ele perde o aspecto humano, ele deixa a glória divina, se faz homem miserável, perde a dignidade humana, se fazendo, apanhando, tomando bofetadas e tendo chagas nas suas costas. Ele se desfigura para reconfigurar a humanidade, para devolver a humanidade para o seu lugar. Olha que mistério bonito. Adormeci na cruz e por tua causa a lança penetrou no meu lado. Como Eva surgiu do teu lado ao adormeceres no paraíso, meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. A morte de Jesus é vida para nós. Também falávamos isso ontem. Minha lança deteve a lança que estava dirigida para ti. A lança que feriu Jesus livrou a gente da condenação. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. Então, ou seja, o paraíso já não é mais suficiente porque ele já inaugura para nós o céu. O trono celeste, ele inaugura para nós o céu. Ele abre para nós a porta do céu. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, sou a vida. Estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno para que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Então, ou seja, uma árvore fez Adão perder o paraíso. E a árvore da cruz devolve o paraíso, o trono celeste, o lugar mais sublime a Adão. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. Aquilo que Adão havia perdido foi restituído e devolvido para ele, pela graça do mistério de Cristo na cruz. Então, queridos, há esperança para nós. Nós somos pecadores e frágeis, mas não fomos feitos para viver no pecado. Levanta-te, desperta, sai desse lugar e vamos para a graça de Deus caminhar com Ele. E espero que você tenha uma boa celebração da Vigília Pascal mais tarde e um santo domingo. Nos vemos amanhã com a homilia do domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus.